Para nós irmos para a aula de hoje, vamos abrir nossas Bíblias. A gente vai começar pelo primeiro ponto que nós vamos estar aprendendo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, o único Deus, o único eterno. Depende da forma que traduziram do original. Amém? Depois ele continua dizendo: este capítulo, ele é fantástico. Quando a gente pega o Deuteronômio capítulo 6, a gente vê uma base tremenda. E qual é a base do Deuteronômio capítulo 6? É prosperidade. Que nós somos contra a teologia da prosperidade. Mas a palavra de Deus tem prosperidade? Tem. E é Deuteronômio capítulo 6. Você vai ver prosperidade aqui. Só que para prosperar diante de Deus tem imposições. E ela começa essa imposição, sabe como? Ela começa quando você ama a Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. E ensina a palavra de Deus, a verdade, esta verdade, aos seus filhos. Ao deitar, ao levantar, à mesa, não importa onde você ensina. Se você seguir esse princípio, então a prosperidade pode vir na sua vida, na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Por esse sentar. A aula de hoje é sobre o que nós vemos. Certo? A gente está na igreja, chegou até uma igreja, mas a gente não sabe no que realmente nós estamos acreditando. Alguém falou de Cristo para nós e chegamos aqui. Alguns há mais tempo, outros mais novos, mas nós chegamos aqui. Mas nunca nós fazemos essa pergunta. Mas no que eu estou crendo? No que eu estou acreditando? E a igreja, ela estabeleceu um parâmetro para colocar essa fé no que nós estamos acreditando ao longo dos tempos. Se realmente é o direcionamento correto para nós podermos caminhar na presença do Deus Todo-Poderoso. E é justamente isso que a gente vai aprender hoje. Vamos então para a nossa lição de hoje? Glória a Deus. Todos abriram aí? Deuteronômio? Aleluia. Capítulo 6, versículo 4. E ele diz: ouve, Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor, o único Deus. O primeiro credo, aquilo que nós cremos, ele é chamado de credo. E isso você vai ver muito na igreja católica, vai falar muito essa palavra credo. Eles têm um significado um pouquinho diferente, mas é praticamente o mesmo sentido. O credo nosso é isso. O primeiro credo é o primeiro que nós cremos. No que nós cremos? Em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu coloquei para quem conseguiu observar dentro do seu celular, está aí isso. Mandei no grupo para todo mundo poder abrir, se quiser, pode abrir também. Amém? Então nós vamos fazer a primeira comprovação. Nós vamos falar naquilo que nós cremos. Então eu creio em um só Deus. Vamos pegar a primeira parte e a comprovação desta parte, amém? Do que nós acreditamos. Eu creio em um só Deus. Comprovação disso, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que nós estamos abrindo agora aí. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, único Senhor. Amém? Eternamente subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Abre um Mateus 28, 19, outro abre para mim. Marcos, capítulo 12, versículo 29. E eu vou estar lendo para vocês. Portanto, Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do quê? Ide em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comprovação da parte de cima. Agora em Marcos 12, 29 também nós vamos ver. E Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é único Deus. Então, a primeira parte daquilo que nós cremos, a nossa fé, ela está estabelecida no primeiro item, que existe apenas um Deus. E Ele é eterno. Esse Deus,
E ele é dividido em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Na aula da criação do homem, criação do mundo, nós vamos ver, lá eu explico que o homem é formado da mesma forma e diversas outras coisas da natureza também são criadas da mesma forma, dividido dessa forma em 3 partes. Amém? Mas sendo um só. É um dividido em 3. O ovo é um ovo, mas ele é dividido em 3. Casca, clara e cheia. Amém? Dá para compreender? Vamos para o próximo? Glória a Deus. O segundo ponto. Vocês podem abrir também, segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. O segundo ponto, naquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Nós acreditamos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Vocês querem? Vou fazer diferente. Vocês querem só acompanhar aqui sem abrir? Melhor. E daí vocês conseguem prestar atenção. Eu vou ler para vocês todos os versículos, tá bom? Mais fácil. Se vocês só quiserem ir anotando os versículos, vocês podem anotar, mas está aí no celular também, é só buscar. Amém? Nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Então o que a gente acredita? Que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada. Na inspiração dela. Certo? Isso aqui, ele foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, através do Espírito de Deus. Amém? Segunda parte. Como única regra de fé. Única regra de fé. Qual a sua regra de fé? É a palavra de Deus. Amém? Ela é a sua única regra de fé. Segundo ponto, terceiro ponto. Ela é infalível. Quer dizer o quê? E não falha. E é normativa para a vida e o caráter cristão. O que eu dei a introdução para vocês, para nós iniciarmos? Ela é que vai dar as normas, diretrizes para a sua vida. Ela vai instruir a sua vida de como você tem que proceder, como tem que ser, como tem que caminhar, como vai fazer aquilo outro. Ela instrui. Você sabia que ela instrui até no financeiro? Ela instrui na saúde também. É que a gente não presta atenção, porque essas coisas que não são tão evidentes, ninguém tem interesse de pregar, de ensinar, de falar, porque não é tão evidenciado assim, não é um milagre que Jesus fez, como um milagre é melhor. É mais gostoso você falar do milagre que Jesus curou a mulher que tocou na orla do vestido dele, no século de Jericó. É muito mais agradável falar que Naamã foi curado depois que ele mergulhou 7 vezes no Jordão. Maravilha, ótimo! Para estimular a nossa fé para crer que realmente Deus é Deus, é um Deus de milagre. Mas tem um ponto. Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer na minha caminhada? Aí são os pontos. Porque agora está relacionado à sua vida. O que você vai fazer da sua vida? Dentro de todo o Evangelho. E agora? O que eu faço? É isso que muitos não ensinam. Não ensinam que existe um dia depois que você levantou a sua mão para Cristo. Existe um dia depois que você desceu as águas. Eu desci as águas, e agora? Eu só venho na igreja? Não é isso. A palavra de Deus, ela nos instrui de forma maravilhosa, grandiosa, para nós termos uma caminhada perfeita. Que não vai ser fácil. Nós temos um exemplo aqui, que vai ter deserto, que vai ter espinho, que vai ter bênção, que vai ter coisas maravilhosas, mas você tem que caminhar, você tem que aprender a caminhar. E ela nos ensina, assim, muito dessas coisas. Amém? Então nós cremos que ela é normativa, norma para a nossa vida e para o caráter cristão. O caráter de Cristo em você. Quando a gente fala de caráter, o que acontece? Se ele falar assim, se o caráter de Cristo estiver em nós, Cristo não mente, Cristo não xinga, Cristo não agride, Cristo não fala mal, Cristo não faz mal. Ao contrário, ele é bondoso, ele é benevolente, ele é benigno, não é maligno, ele é amoroso. Então o caráter de Cristo é uma coisa tremenda e maravilhosa. E agora esse caráter, através do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, ele quer colocar em nós. E isso vai mudar a nossa vida. O único que pode mudar o caráter de alguém é Deus. O caráter de uma pessoa está formado aos 7 anos. Com 7 anos de idade, já formou o caráter. Ele já é quem ele é, ali.
Os 7 anos ele é aquela pessoa. E agora? Mas ele não é bom. Está cheio de coisas que não é legal. O que vai acontecer? Deus pode mudar esse cara. Deus pode mudar essa pessoa. Através disso que nós fazemos. Amém? Então vamos lá. Comprovação disso aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fostes inteirados, sabendo de quem tens aprendido. Versículo 15. E que, versículo 14 e 15. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que faz-te ser sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. E toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja, o que mesmo? Perfeito. Todo homem de Deus seja o quê? Perfeito. E perfeitamente instruído para toda boa obra. Se ele manda a gente ser perfeito, ele não está falando com o pastor, ele não está falando com alguém, um grandão da igreja, ele está falando com um homem e com a mulher de Deus. E esse homem, ele fala no generalizando, ele quer dizer ser humano. Ele está falando do ser humano. O ser humano, propriedade de Deus. Quando ele fala do homem de Deus, ele não está falando do homem que Deus pega ele e transforma ele num super crente, num super homem, dotado de poder, dotado de espírito. Ele não está falando disso. Ele não está falando da transformação desse homem em ser o homem de Deus. Está falando que você é propriedade de Deus. Você é dele. Ele te comprou. Amém? Por isso, todos nós temos que ser perfeitos. Vamos para o próximo. Nós cremos no nascimento virginal de Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Nós cremos que ele nasceu quando a Maria ela era virgem, sem conhecer nenhum homem, como assim diz as Escrituras Sagradas. Nós cremos em sua morte vicária e expiatória. Nós cremos que ele morreu. E o seu sangue, através dele, fez a expiação do nosso pecado. E através deste sangue derramado, o seu pecado ele passa a ser perdoado. Você teve o perdão do pecado. Nós cremos na sua ressurreição corporal. Cremos que Jesus ressuscitou em corpo. O corpo dele ressuscitou. Por isso que Pedro pede lá para ver os furos, da mão de Jesus. Eu quero ver o furo. Se é mesmo tu, mestre, deixa-me ver os furos. E ele diz, então veja. Certo? Então, ele comprovou que ele ressuscitou em corpo. Nós cremos na sua morte e na sua ascensão vitoriosas aos céus. Nós cremos. Tanto ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Amém? Vamos para comprovações. Glória a Deus. Vamos para Isaías, capítulo 7, versículo 14. Romanos 8, 34 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Diz assim lá em Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor a vós dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será chamado Emanuel, que é Deus conosco. É Deus na terra. Olha só, irmãos, toda a palavra de Deus, ela tem um sentido. Ela tem Deus aqui na terra. Deus com o ser humano. Amém? E eis que uma virgem conceberá e dará à luz, seu nome será Emanuel. Romanos 8, 34. Quem condenará, pois Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou de dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Amém? Provando a morte, ressurreição, e que ele está no céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. O qual dizia isto:
vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando dos seus olhos. Foi a ascensão de Jesus aqui. Nós vemos agora a ascensão de Jesus lá em Atos dos Apóstolos. Em glória a Deus. Vamos para o próximo. É bastante. Nós cremos na pecaminosidade do homem, que é destituído da glória de Deus. Nós cremos que o homem é pecador. E ele pecou. E ele foi destituído da glória de Deus. E que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo Jesus é que pode restaurar o homem a Deus. Cremos que o homem pecou, mas para ele retornar para Deus, somente através do arrependimento e fé na obra que Jesus fez lá no Calvário, no sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário. Versículos Romanos 3, 23 e Atos dos Apóstolos 3, 19. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Atos 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Então, a nossa regeneração a Deus é através de quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos dele e cremos naquilo que o nosso Salvador fez por nós para nos salvar. Amém? Próximo. 5. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. O novo nascimento. Eu vou fazer uma aula de novo nascimento para os irmãos. Eu amo, né, essa parte que fica lá em Evangelho de João, capítulo 3, né? E ele fala desse contexto maravilhoso que é o novo nascimento. Amém? Então, o homem ele tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Eu estava falando com os irmãos aqui no início, na introdução, e a introdução ela tem essa particularidade que é o novo nascimento. Eu não citei ele, mas nós temos que nascer de novo. Por isso que, como a Débora diz, é uma metanoia. Ela vai mudar totalmente a sua vida. Ela transforma totalmente a sua vida. E Cristo ele estabelece isso de uma forma como para nós podermos entender, morrendo e renascendo. E ele simboliza isso de uma forma veemente. Tanto que ele estabelece o batismo, que é o símbolo da morte. O símbolo da morte é só o símbolo. O batismo, ele não salva. O batismo não vai te salvar. O batismo ele não vai te transformar. O batismo é o símbolo que você creu no que Cristo pregou e que você está disposto a morrer para nascer de novo. E agora, quando nós chegamos aqui no Evangelho de João 3,3, você vai ver o nascer de novo. Nascendo uma nova mulher, nascendo um novo homem. Eu sempre uso o exemplo da minha vida, que a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, Deus começou a mudar e Ele mudou a minha vida. Eu sou um novo homem. Eu não tenho nem ideia de quem eu seria se eu não tivesse encontrado a Cristo. O que seria de mim se eu não tivesse encontrado a Cristo? E Ele realmente Ele dá uma nova vida para nós, um novo caminhar para nós. Amém? Glória a Deus. Vamos para comprovações. Evangelho de João 3,3. Esse é um pouquinho longo, porque eu vou quase todo. Vamos lá. E Jesus respondeu e disse: na verdade digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sem pedra? Aí Nicodemos, né, não conseguiu entender, a maioria da igreja também não consegue entender o que Jesus ele está falando, né? E Jesus disse, depois de novo, e respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? Não pode ver, não pode entrar. O que é nascido da carne é? O que é nascido do Espírito é? Amém? Então, necessário vos é nascer de novo. Os novos é um novo nascimento, é uma nova. E eu vou falar uma coisa para
os irmãos mais novos, pode ser para os mais velhos. Se você quer essa nova vida, ele dá. Depende do seu coração, do seu interior, a intimidade que você tem com Deus. Ele dá isso para você. O que a gente não pode fazer é perder no meio do caminho. E no meio do caminho, porque por causa das aflições, por causa do cotidiano, das coisas que acontecem na nossa vida, ou porque aconteceu alguma coisa muito ruim, muito grave conosco, nós desistimos daquilo que Deus oferece para nós. Mas se você nunca desistir, e você, toda vez que cair, levantar mais forte, você vai alcançar isso que Deus tem para você. Porque você lutou, persistiu, continuou. Não porque você deu ordem para Deus, porque você disse, você determinou na sua vida que Deus faça alguma coisa. Não, porque você determinou que você faça. Você. Nós não podemos determinar a Deus. Para determinar, você tem que determinar você. Eu vou fazer e acabou. Eu vou até o fim e acabou. Eu vou e nada me para. E é assim. Nunca desistir. Sempre continuar em frente. E sempre sabendo que você tem alguém em particular que sempre está com você. E você pode contar com ele. Que é Deus. Você pode contar. Talvez você não possa contar com o pastor. Com o irmão, com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos. Mas com ele você pode contar. Eu acho que não é no seu tempo, ele está trabalhando, ele está fazendo. Mas se você tem essa certeza que ele está com você, tem que ter essa certeza. E ele está fazendo, e ele pode. Vai acontecer na sua vida, na sua nação. Pode ter certeza. Vai ser para mim. Muito bom. Amém? Próximo. Cremos no perdão dos pecados. Cremos na salvação presente, perfeita, na eterna justificação da nossa alma. Cremos, né, que Deus perdoa os nossos pecados e manda lá para o mar do esquecimento. Nem Deus mesmo se lembra. E nós ainda queremos se lembrar dos nossos pecados. Cremos na salvação presente. Cremos na salvação agora. Não é na salvação daqui 10 anos, no dia do arrebatamento. Cremos na salvação agora. Não pode ser depois, tem que ser agora. Você tem que crer agora. Eu estou salvo. Ah não, eu vou estar salvo, eu vou ser salvo, eu vou conseguir. Eu estou salvo. Porque se você tiver dúvida da tua salvação, você já está condenado. Bem, irmãos, nunca pode ter dúvida da tua salvação. Se você tropeçou, é o que eu sempre falo assim, tropeçou, levanta, dá um tapa na cara do diabo e continua andando. A única pessoa que você pode bater é no diabo. Você não pode bater no homem. Se um homem te bater, você vira outra face. Bate na outra. Se te roubarem, né, oferece mais alguma pedra, vai ser bem. Né? Essa é a diferença que Cristo fez na nossa vida. É isso que Deus mostra para nós. Essa transformação. Então, não é porque qualquer coisa chegou e você tropeçou que você vai ficar prostrado. Você levanta, sacode a poeira e continua andando. E você vai. Cada dia você vai errar menos, cada dia você vai cair menos. E vai chegar um ponto que vai ser tão difícil você cair. E o diabo ele vai desistir de você. Isso não. Vamos mais fraco. E é assim. Enquanto você estiver fraco, lá ele está em cima. Batendo. Vai chegar uma hora que vai ficar difícil, cara. Não estamos perdendo tempo, vamos para outra. Amém? Glória a Deus. Cremos na salvação presente e perfeita. Perfeita esta salvação. Na eterna justificação da nossa alma. E cremos na justificação da nossa alma. Eu não tenho tempo aqui para falar da justificação. Vou fazer uma aula só de justificação também para os irmãos. Mas é só para os irmãos terem uma ideia. A justificação é o tribunal. Você no banco dos réus e condenado. Não tem mais o que fazer. Para você, para mim. E o preço que foi cobrado para que nós não fosse absolvido mais e não entrasse na condenação, né? Não entrasse naquela condenação, você não deixou, como vou dizer, você não foi absolvido da culpa, você é culpado ainda, mas você não vai entrar na condenação, certo? E isso, enquanto nós estamos aqui, a partir do momento que o nosso pé sair no chão no dia do arrebatamento, acabou isso. Mas enquanto estamos aqui, nós cremos nessa justificação da nossa alma. Justificação da nossa alma. E é esse grande tribunal que Deus fez para nós sermos julgados. E aí o que ele fez? Não tinha como pagar a nossa dívida. Ele falou assim, tem como pagar. Que é a morte. Com o sangue derramado de alguém.
Só que tem que ser um justo. Aí Deus olhou para a terra, não achou nenhum. Em todos os tempos não achou ninguém para morrer por nós. O que Deus fez? Envia seu filho. E ele morre por nós. Amém? Amém. Recebida gratuitamente por Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Amém? Versículos. Atos dos Apóstolos 10, 43, Romanos 10, 13, Romanos 3, 24 e por último Hebreus capítulo 7, versículo 25 e 5, versículo 9. Vamos lá. Estes dão testemunho, todos os profetas, e que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados em seu nome. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 3, 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Amém? Vou deixar esses dois versículos, vamos pular eles, não vai dar tempo. Vamos para o 7. Cremos no batismo físico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma vez só em águas. Tá vendo? Tem religiões que é diferente. O batismo, você vai naquela igreja, você tem que batizar de novo. E nós cremos em um só batismo, não cremos em dois batismos. É um só. Batizou uma vez, acabou. Ah, mas foi o pastor lá, eu não gosto daquele pastor que me batizou. Ah, aquele pastor é meio esquisito. Foi batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, no nome de Cristo. Certinho? Você for um batismo diferente, sem ser esse, batismo para Cristo. Aí sim. Mas se você batizou dessa forma aqui, não importa quem batizou você, você foi batizado. E é uma vez só. Amém? Quando chegam lá, pastor, tem que batizar de novo. Não. É uma vez só. Já batizou, batizado. Bem, vamos continuar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo em Mateus 21, 19, Romanos 6, de 1 a 6 e Colossenses de 2 a 12. Mateus, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Romanos 1, 6. Esse é cumprido, né? Romanos, porque ele trata, Romanos capítulo 6, ele trata do batismo. É o batismo aqui, o batismo da morte que ele está tratando. Ele está falando aqui, né? Você morrer ali no batismo. Então ele está tratando deste assunto. Vamos ler bem rapidinho. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição, sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais o pecado. Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Próximo, 8. Cremos na necessidade, na possibilidade que temos de viver em santidade, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus Cristo no Calvário. Temos que viver como? Como, irmãos, temos que viver? Em santidade. Sermos santos. É o que eu falei, já expliquei sobre a santidade. Nós temos que ter essa mente. Que nascemos de novo, somos um novo homem, um novo ser humano. E esse novo ser humano, ele caminha em direção a Deus. Não importa o que está acontecendo aqui. Ele está falando que nós estamos indo em direção a Deus. Não importa o quanto o inimigo lutar contra você e contra mim. Estamos indo em direção a Deus, para morar eternamente com Ele. E isso é esta santificação. É Deus tirando a gente do mundo. Ele quer nos arrancar por completo do mundo. Ele não quer a gente lá no mundo. Ele não está falando que não te perdoa. Ele não está falando que você não vai errar. Ele não está falando que você vai pecar. Ele está falando que está tirando você de lá. Pecado.
mesma forma, o pecado, existem vários tipos de pecado. Depois a gente pode entrar numa aula também só do pecado, mas existem vários tipos de pecado. E eu vou entrar em um só aqui, que nós chamamos que é errar o alvo. Que é você, aquele pecado que não é intencional, não é o que você quer fazer. Você fez aquilo, mas não é aquilo que você quer. Não é isso que você estabeleceu para a sua vida. Aconteceu, mas não é. Errar o alvo. E quando a gente fala de errar o alvo, né, o símbolo é um arco e flecha, dessa ilustração. Você imagina, se eu pegar um arco e flecha aqui e falar assim, vou acertar o alvo. Olha, eu não fui treinado nisso. Eu não estudei sobre isso. Não me ensinaram como pegar o alvo, como mirar. A maneira tem que ser, como eu tenho que analisar o vento. Para o vento não empurrar a flecha para me acertar o alvo. Então o que vai acontecer? Provavelmente eu vou errar. E eu vou tentar de novo, eu vou errar de novo. E eu vou tentar de novo, eu vou errar de novo. E assim vai indo. Daqui a pouco eu vou conseguir acertar uma vez. Depois eu vou acertar de novo. E eu vou errar de novo. Eu vou acertar, eu vou errar. Mas cada vez que eu vou treinando mais, eu vou me aperfeiçoando mais próximo do alvo eu vou chegar. Mais pertinho do alvo eu vou estar chegando. Vai chegar um tempo que eu vou estar tão expert nisso, né? tão preparado no arco e na flecha, que vai ser difícil errar. Você entende agora? É justamente isso que ele está falando de nós, do pecado. Você está tão preparado em Deus, que difícil agora vai ser você errar o alvo. Difícil agora vai ser você pecar. Porque você estabeleceu a sua vida em Deus. Você colocou a sua vida na verdade, na palavra, na comunhão, no Espírito Santo. Você estabeleceu toda a sua maneira de viver em Deus. E agora, o que acontece? É difícil pecar. E vai chegar um tempo da sua vida que você vai dizer assim, não, mas agora eu vou pecar. Você está irado, bravo com Deus, porque Deus te deu alguma coisa, ou porque Deus te tirou alguma coisa, ou porque a carga é muito grande. Porque, irmão, você acha que daqui 20 anos você não vai ter problemas, você não vai ter carga, só vai ser diferente. Você vai ser um outro homem, uma nova pessoa, vai ser diferente as coisas. Bem diferentes do que acontece hoje na sua vida. Mas a carga vai vir. E eu tenho um testemunho de pastor, acho que os irmãos já ouviram. O pastor, ele cansou tanto, dirigia uma boa igreja, uma grande igreja, mas o fardo estava tão grande nas costas dele. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Às vezes o fardo não é o fardo de Deus. É o fardo que você começa a pegar de volta, o fardo da igreja. Eu disse que o pastor tem que carregar o fardo da igreja. Vocês jogam o fardo, o pastor joga o fardo em mim aqui, começa a ficar pesado. Aí eu não consigo, eu passo aquele pastor não vai conseguir mais. É muito pesado. Porque é o fardo da igreja nas costas do pastor. Quem diz que o fardo é para o pastor? O fardo é para Cristo. É Ele que leva o nosso fardo e nós levamos o fardo dele. Entende isso? Agora, se você coloca no pastor, isso estava acontecendo na vida do pastor. O que o pastor fez? Não vou mais. Vou largar tudo. E é hoje. Ele simplesmente, à noite, ele marcou, eu vou numa boate à noite. Eu vou numa discoteca dessas da vida aí. E eu vou lá, e eu vou beber, e eu vou fazer tudo que eu quero fazer. Eu cansei. Chegou lá na boate, todo constrangido, porque não é mais o ambiente, não é mais a vida dele, não é mais o que ele aprendeu, não é mais o coração dele, aquilo ali. A raiva dele, ele queria fazer isso, porque ele estava fazendo pirraça para Deus. E quando ele chega lá, ele fala, agora. Ele viu duas meninas dançando no meio do salão lá, e falou, vou em cima dessas duas meninas agora. E o que ele fez? Ele começou a acenar para as meninas assim. A hora que ele acenou, a menina virou para ele, ela falou, olha lá, aquele homem lá está acenando para você. Daí ela olhou assim, né? A Bel já conta isso muito. Ela falou, pastor, o senhor veio me buscar aqui. Aí ele fala para a menina assim, vamos, esse não é o nosso lugar. Então, vão vir os problemas, vão vir as coisas, mas Deus, Ele está na nossa vida. Aqui nós temos que ter a nossa meta em Deus e não deixar essas cargas sobre nós. Amém? Então nós cremos na necessidade, na possibilidade de ter uma vida santa, mediante a obra expiatória e redentora de Jesus através do poder regenerador. Ele regenera a nossa vida. Tem planta que você corta ela nasce de novo, daqui ela está lá, de volta, novinha. Homem não, né? Se cortou o braço, fica sem o braço. O que é nosso Deus? É como essa planta. Ele faz, e ele corta, né? Porque ele arranca, e daí do que ele colocou e estabeleceu, nasce outra.
muito mais bonita, muito mais bela, muito melhor. Amém? Através do seu Cordeiro e inspirador e santificador pelo Espírito Santo. Então, né, nós vivemos em santidade e inspirados, nós somos inspirados e santificados pelo Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Cristo na terra. Nós somos testemunhas dele. O que é uma testemunha? Aquele que viu algo, né? Ele é testemunha daquilo que aconteceu, daquilo que ocorreu. A pessoa viu um crime, ela é testemunha do crime. Ela viu um furto, ela é testemunha do furto. Nós somos testemunhas da obra redentora de Cristo. Nós somos testemunhas que Deus curou, que Deus restaurou alguém, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus está trabalhando. Nós somos testemunhas de tudo aquilo que nós vimos de Cristo. Nós somos testemunhas de Cristo na terra. E Paulo ele fala também que somos embaixadores ainda de Cristo. Que é o representante de Deus na terra. Nós somos representantes de Deus. Próximo. Nós não temos tempo de ler, vamos para o próximo, vocês têm todos aí. Eu só vou falar os versículos, para quem quiser anotar. Hebreus, capítulo 9, versículo 14. E 1 Pedro, versículo 1. Capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Cremos no batismo bíblico com o Espírito Santo. Cremos no batismo com o Espírito Santo, que é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo. Através da intercessão de Cristo, nós somos batizados com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo por 2 meses de crente. 2 meses, irmão, de crente. Deus batizou com o Espírito Santo. Uns 15 dias antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu senti o poder de Deus de uma forma assim, tremenda, gigante. A maneira que eu senti o poder de Deus. Né? Lógico, ao longo desse caminho, todo esse caminho, né, eu errei. E acho que um erro que eu cometi, né? Isso acho que com 15 dias de crente, ou até menos. Eu cometi um erro. Aquilo foi o que me matou. E através daquilo que eu errei, eu não queria mais errar. E aquele erro não significava nada para mim, mas perder Deus significava. E aquele dia eu me arrependi profundamente no meu coração. Que Deus ele preparou tudo aquilo ali para mostrar, olha, você tem que se arrepender. E eu me arrependi. E eu aquele dia, há muitos anos, eu não chorava. E aquele dia eu chorei. Chorei, eu estava dentro da igreja, eu chorei no meio da igreja. Como uma criança. Deus me lavou naquele dia. E a partir disso Deus começou a trabalhar, encher. Aí quando deu 2 meses, ele me batizou, selou o batismo do Espírito Santo. Amém? Quer falar em outras línguas. E com a evidência inicial de falar em outras línguas conforme a sua vontade. Atos Apóstolos, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 44 a 46 e capítulo 19, versículo de 1 a 7. Vou ler só um, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito poucos desses dias. E Mateus fala com o Espírito Santo e com fogo. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que ele falasse. E Atos Apóstolos 10, 34, e disse Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. O próximo, 10. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo. Nós cremos que os dons espirituais eles são atuantes na igreja. Tem que ser atuantes. Amém? A igreja para a sua edificação, conforme a sua soberana vontade. Então, os dons espirituais, eles estão sobre a nossa vida. Os dons espirituais para a edificação da igreja conforme a vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 12. Ele é bem cumprido também. Então, vocês verem, então, vou ler só um pouquinho. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Também vocês vão ter essa aula. Tá? Vós bem sabeis que eram gentios, levados por ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Ora, há diversidade de dons,
mas o Espírito é o mesmo, e a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operação. Aí ele começa já a destrinchar. Amém? Vamos para o próximo. Cremos na segunda vinda pré-milenial. Falar direito. Milenial, né? Que é o milênio. Na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, visível ao mundo, para arrebatamento da igreja fiel na terra, ante a grande tribulação. E a segunda, visível corporal, com a sua igreja gloriosa para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Amém? Essa parte, nós vamos ver alguns conflitos com algumas igrejas, com irmãs, que elas acreditam um pouco diferente. Amém? Alguns acreditam que o arrebatamento não vai ser antes da tribulação, que o arrebatamento é depois da tribulação. Isso é irrelevante. O importante é nós sermos salvos por Cristo Jesus. Amém? Agora, se vai ser antes, se vai ser depois, se nós vamos reinar na terra, se nós vamos reinar no céu, é irrelevante. O que nós precisamos ter a certeza é que nós vamos subir com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma coisa, no arrebatamento, né, quando vai acontecer esse arrebatamento, ele vai ser num piscar de olhos. Tanto os mortos vão ressuscitar mesmo, como Jesus ressuscitou, viu? Então o osso está lá, o pó está lá, aquele pó vai voltar a se tornar osso, o osso vai voltar a ter a carne vai se refazer no corpo, e aquela pessoa vai levantar do túmulo, e depois que ela levantar do túmulo, todos ao mesmo tempo, aí ela vai ser arrebatada. E em seguida, os vivos serão arrebatados também. E isso, num piscar de olhos, muito rápido. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54, diz: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é imortal se revista da imortalidade. Porque isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, visto que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Esse é o coletor, isso é muito importante. E viu tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoravam a besta, nem a imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Zacarias 14, 5. E fugireis pelo vale dos seus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes dos terremotos e dos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, o Senhor. Judas. E desde os profetas, também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Amém? Essa parte, vamos para o próximo. Está acabando agora. Amém? Cremos que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receberem a recompensa dos seus fiéis em favor da causa de Cristo na terra. Irmãos, Cristo, salvos, vai ter um tribunal para nós. Viu? Tem um tribunal. Nós erramos, nós acertamos, nós erramos. Nós estamos sendo já julgados nesse tribunal. Então, a gente tem que lutar.
tem que lutar para ter uma vida irrepreensível. Não é fácil, não é fácil. Temos que lutar, porque haverá um julgamento. Muitos que acham que vão ser os primeiros, vão ser os últimos. Muitos que acham que vão ser as colunas do templo de Deus, eles não vão ser nada. Talvez um soldado raso que conseguiu chegar no céu. Aquele poderia ser, aquele poderia ser um general. Um general da obra de Deus. O maior ganhador de almas, o maior pregador. Mas por ele não se entranhar e não conseguir viver, e estabelecer em Deus da maneira que tem que se estabelecer, ele pode ser lá um soldado raso e um irmão da igreja que é dedicado na palavra, que é dedicado na oração, que é dedicado a uma vida em Deus, em tudo que ele faz. Às vezes ele deixa de ser mal, viu, irmão? Porque a gente fala assim com o irmãozinho, às vezes ele deixa de ser mal. Só um irmão. Porque quem ama a obra não fica parado, ele não fica no banco da igreja. Quem ama as coisas de Deus vai ficar no banco da igreja para quê? Quem ama está fazendo. Quem ama a Deus está lutando, está ganhando alma, está batalhando. Nós fazemos essa distração para a gente ter uma ideia. Mas pode passar na frente de um pastor grandão. Amém? Vamos ao próximo. Já li, né, ele, o versículo é quase igual, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, porque a cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou do bem ou do mal, viu? Vai receber o que é bem e vai receber o mal. Ó, no céu, viu? No tribunal. 13. Nós cremos no juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Apocalipse 20, 11, 15. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugia da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os seus mortos, para que neles haviam, e foram julgados a cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Segunda parte, cremos na vida eterna, na alegria e fidelidade para o fiel, e tristeza e tormento para o infiel. Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Terminamos. Quero agradecer aos irmãos